Bem-vindos ao SupraCast, o podcast da farmácia de manipulação Suprafarma, que tem a intenção de mostrar todo o universo de tratamento de saúde e estética personalizados. Hoje vamos enfatizar a ginecologia sob a perspectiva da individualização de tratamento. E por isso trouxemos o super médico especial, Dr. Paulo Lázaro, especialista em ginecologia, obstetrícia e medicina do esporte. Doutor, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do SupraCast. Obrigado por ter arrumado um espacinho aí na sua agenda, ter parado. Sempre atrasado, mas... Mas o importante é que deu certo, né? A gente sabe, acima de tudo, né, que a vida, principalmente do gineco-obstetra, né, ela é permeada, né, de vários imprevistos, né? Com certeza. E então a gente entende também, super tranquilo. Mas obrigado, tá, por ter conseguido um espaço na tua agenda e ter conseguido encaixar aí um horáriozinho para vir aqui na gravação do SupraCast. Hoje em dia se fala muito nas clínicas que tem o tratamento integrado, né? Várias especialidades em uma clínica só. A gente vai sair um pouquinho fora do tema, mas eu acho importante a gente falar, né? Lá na New Life, né, que é onde o doutor atende com o doutor Marcel, a gente tem também nutricionista, tem o doutor Marcel e tem o doutor Paulo, que vai trabalhar a questão tem o Iago também, né, que está fazendo a parte de tricologia também. Então a gente tem um tratamento ali dos pés à cabeça, literalmente. Simpático, vamos dizer. Dá pra... Por dentro e por fora. Dá pra ficar bonitinho. Dá pra dar um trato na pessoa. Bonito e saudável. Né? Por dentro e por fora. Por dentro e por fora, isso. Doutorzão, então vamos lá. A gente tá Outubro Rosa, né, que é um movimento que está em voga, aí, um movimento que ganhou muita força e a cada ano que passa vem ganhando cada vez mais força e ficando mais evidente. A gente tem aqui em Palmas a Liga Feminina, né, de combate ao câncer de mama. Isso. Que são as meninas que fazem um trabalho social muito interessante, um trabalho de conscientização e um trabalho social. Como a gente está no Outubro Rosa, e a gente está aqui com o senhor ginecologista, obstetra, medicina do esporte, não tem como a gente não falar um pouco sobre o tema Outubro Rosa. Só para a gente entrar de fato no tema, né, Outubro Rosa foi um movimento que teve o início aí na década de 90 nos Estados Unidos, onde eram feitos vários eventos de conscientização do câncer de mama, devido ao alto índice, a alta incidência de câncer de mama. E aí esses eventos começaram a se popularizar, né? E o legal, né, que muitas vezes a gente vê o lacinho rosa e não sabe de onde vem, né? Aí nessas corridas eram dadas esses lacinhos rosas para fazer alusão à corrida, e o laço rosa logo depois virou um símbolo do Outubro Rosa, e logo que você vê um laço rosa, você pensa em câncer de mama, você pensa em Outubro Rosa, você pensa em prevenção, né? Diante disso, doutor, semana passada a gente teve o doutor Marcel, que é seu filho, falando aí de medicina esportiva. A gente falou muito de suplementação, a gente falou muito de alimentação saudável, de como tudo isso impacta na vida do indivíduo. Falando aí de Outubro Rosa, câncer de mama e prevenção, é impossível porque a gente sabe, né, que esporte, rotina saudável, alimentação impacta na vida como um todo. É impossível a gente não linkar esses fatores ao câncer de mama. Até que ponto o doutor acredita e a medicina entende que uma rotina saudável, sem vícios, sem coisas ruins, tabaco, álcool e atividade física e alimentação saudável consegue impactar na vida da paciente ao ponto de prevenir essa doença? Samuel, a gente precisa de entender, em se falando de Outubro Rosa e câncer de mama, que apesar desse temor que tem e esse terror, vamos dizer assim, que as pessoas fazem com relação à questão familiar, a minoria dos cânceres são realmente genéticos, né? São, acho que, em torno de 10%. Ou seja, a grande maioria, 90%, são isolados. Não tem relação com o histórico genético do paciente. Ele simplesmente aparece, né? E óbvio que o nosso organismo funciona de uma tal forma que a gente começa muito bem,
né? Até os 20 e poucos anos, com os 30 começa a piorar, 40 a coisa complica. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a nossa máquina envelhece, né? E, naturalmente que com esse envelhecimento vem os problemas. Agora, eu sempre dou de exemplo um carro, né? Se você tem um carro novinho que você comprou e sai quebrando o pau, vamos dizer assim, simplesmente usa e não conserva, não faz manutenção, obviamente que esse automóvel não vai durar nada, né? Sim. E o corpo humano não é diferente, nós somos uma máquina, né? E nós sempre temos que entender que até certa idade nós somos autocorretores, vamos dizer assim. O nosso organismo se autocorrige. Sim. A partir de um dado momento, isso não acontece mais, eu preciso de estímulos, né? O próprio peeling, né? Vamos falar da beleza aqui, que mulher gosta, né? O próprio peeling é uma agressão física que você dá para que o organismo entenda que precisa de corrigir aquilo. Chega uma hora que as coisas param, né? As rugas, né? Então, você tem que estar dando para esse indivíduo condições, para esse organismo, né? Para que ele continue bem, né? A gente sabe hoje que na longevidade nós temos 3 pilares, que é alimentação, metabolismo, que é a parte metabólica que a gente tem que corrigir, e atividade física. Então, provado que esses 3 fatores juntos conseguem levar a gente de uma situação ruim para uma excepcional. Sim. Basta pensar que em ano de 1900 a expectativa de vida no Brasil era 40 anos. Hoje, na ciência da longevidade, já se fala em 120 anos. E quando a gente fala em 120 anos, é 120 anos com qualidade. Qualidade. Né? Não é simplesmente chegar lá. Anos, exatamente. Eu sempre brinco com esse paciente, 120 anos namorando. Né? Para namorar não tem graça, né? Exatamente. Então, assim, é claro que tudo isso vai impactar muito a vida do indivíduo. E ele tem que entender isso, né? Você levar uma vida saudável, na verdade, é levar uma vida adequada, né? Não é sofrer para isso. Alimentar bem, suplementar bem, fazer atividade física, ir no médico regularmente, fazer seus exames, ver o que está errado para corrigir, ou se você tem de fato já algum problema, até genético, mas que você pode intervir, obviamente que isso vai fazer com que você prolongue muito seu tempo de vida, com qualidade. A gente percebe isso com muita clareza, doutor. Eu gosto muito de estabelecer esse ponto de vista. A gente percebe isso de forma muito clara quando você pega, às vezes, uma pessoa de mais idade, vamos colocar aí uma pessoa de 90 anos, quase 90, com uma pessoa de 60. Geralmente aquela pessoa de 90 anos, ela está ali com menos dor, ela é uma pessoa mais ativa, mas porque lá atrás o histórico dela já era de uma pessoa, muitas vezes, que trabalhou na roça, tinha hábitos saudáveis de dormir cedo, cumpria ali o que o ciclo circadiano pede de forma adequada, uma alimentação às vezes nem tão balanceada, mas com coisas naturais, sem agrotóxico, coisas mais orgânicas, né? Era, inclusive, eu tiro por base, acho que nós somos mineiros, né? O meu avô tinha muito consumo de carne de porco, carne regada, muita gordura, né? O que hoje a medicina combate, né? Mas assim, eu percebo pelo menos uma longevidade um pouco maior dessa galera, em contrapartida, uma pessoa mais nova já mais debilitada, né? Com certeza. Essa qualidade de vida, ela é visível aos olhos nessa situação, né? Da mesma forma que a gente vê também o contrário, né? O pessoal, quando o meu pai, por exemplo, com 40 anos, eu via ele como idoso, né? E hoje é o contrário. Às vezes você vê pessoas aí com 80 anos, você olha e fala, quanto... né? Você está estranha, mas com certeza isso é fruto de cuidados, né? Se você levar uma vida desregrada, sem preocupação com a saúde, alimentação de qualquer forma, álcool, ou pelo menos abuso de álcool, né? Com certeza você não vai tão longe e principalmente não vai tão longe e bem. Bacana. A grande questão é ir bem, né? Ir bem. Acho que o fundamento de tudo é qualidade de vida. E eu acho que o ponto-chave também é equilíbrio, né, doutor? Você consegue ter aí, tomar sua cervejinha, sim, né, de boa, né? Não deve ser renegada, né? Você tem que
viver a vida, vamos dizer assim. Mas tem, é aquilo que eu falei, tem como você viver bem a vida fazendo as coisas certas. Hoje, o que seria atividade física para uma pessoa não ser considerada sedentária? Olha, a gente precisa de entender o seguinte, que a atividade física, hoje, se você me falar assim, ó, o indivíduo foi operado do coração, fez um transplante cardíaco, na primeira semana, muito provavelmente o médico dele vai estar querendo fazer que ele faça uma atividade física. Então, essa atividade física pode muito estar condicionada às condições do paciente, mas ela é extremamente necessária. E, às vezes, tem a questão também da intensidade, do volume. A gente fala muito em volume. Se a gente pensar em atividade física, hoje, e principalmente para a mulher, a musculação talvez se torne o mais importante no contexto geral. Mas o aeróbico é importante? Importantíssimo, né? Quando a gente quer perder uma gordurinha extra a nível abdominal, por exemplo, sem aeróbico, não vai. E função cardiovascular, aeróbico, sensacional. Mas também tem que ter a questão do volume, pelo menos 3 vezes na semana, né? E por que não quase todos os dias, né? A atividade física, ela não despende tanto de tempo. É muito mais da qualidade do exercício. Aí entra, por exemplo, a importância do personal, quando você vai para a academia, né? A importância de você aprender sobre atividade física. Eu posso fazer, por exemplo, 1 hora de HIIT, de esteira, né? Mas com que velocidade eu estou fazendo isso? E com ritmo eu estou fazendo isso? E outra, se eu fizer um HIIT, o que eu faria em 1 hora, eu faço melhor em 20 minutos. Né? Então, você tem que aprender sobre a atividade física para que você use ela em seu benefício. E tempo não é desculpa. Eu tinha um professor que falava assim, doutor, hoje eu tenho que escolher, ou eu como, ou eu vou para a academia. Eu falo assim, vai para a academia. Porque comidinha você tem aí, com certeza, em algum lugar guardado, você vai poder tirar ela e usar. Então, a atividade física dentro desse tripé, talvez esteja por cima das outras, né? Não tem mais brecha, né, doutor? Assim, entre fazer e não fazer, né? Hoje em dia já é bem aceito que você precisa de ter uma vida ativa para envelhecer, não com os seus 120 anos, mas pelo menos chegar ali nos seus 80. 120 eu vi bonzinho, porque hoje a longevidade fala em 150 porque ainda nascendo agora. Rapaz, nós vamos terminar essa conversa com 200 anos daqui a pouco. Deixa eu te falar uma coisa, Samuel. No meu consultório eu sempre brinco com os pacientes, né? A primeira pergunta que eu faço para eles, quantos corações você tem? Né? E a resposta sempre é 1. Aí eu pergunto, mas quanto que é a sua pressão? São 2 valores. Como é que você tem 2 pressões e um coração só? Né? Na verdade, é uma brincadeira para mostrar que, na verdade, nosso segundo coração é a aorta. Né? Uma pressão é dada pela bomba cardíaca, a outra é pela aorta. Mas depois que ela passa por um capilarzinho microscópico, como é que isso volta para o coração? Lá da ponta do pé vai voltar para o coração. Pelos outros corações. Então, são milhares de corações. E que corações são esses? Músculo. Sim. Então, o músculo é o nosso coração de retorno. Se você envelhece com atrofia muscular, lá na frente você pode morrer com uma insuficiência cardíaca congestiva com esse coração normal, e aquele pezão daquele tamanho. Por quê? Porque você não tem como trazer esse sangue de volta. Entendi. Então, músculo é vida. Existem trabalhos hoje realizados mostrando a relação da longevidade com o diâmetro da massa muscular da coxa. Então, quanto maior esse diâmetro, maior a sua longevidade e, principalmente, menor a sua chance de entrar em qualquer situação de demência. E sem contar que você falou um pouco antes, né, a respeito da atividade aeróbica para quem quer perder gordura. Quando você faz musculação, é sabido que músculo, ele pesa mais que gordura e que automaticamente você criando músculo, você vai perder gordura ali também. A gente não fala mais em peso. Sim, fala em massa. Composição corporal. Composição corporal, a gente vê isso através da bioimpedância, né? Porque é óbvio que se eu começo a ganhar massa muscular, eu vou pesar muito mais. Não tenha dúvida. Né? E com relação à musculação, perder gordura, perde muita gordura. A diferencial é, no aeróbico, eu perco a gordura no momento em que eu estou fazendo a atividade. Show. E a musculação, eu perco ela depois. Então, eu consumo tudo que eu tenho de glicogênio muscular, né? E se tiver pouco, eu busco hepático, e aí que
o atleta vai ter, às vezes, tonteira, cefaleia, náusea. Isso é falta de preparo, quer dizer, está roubando do fígado aquilo que era para o cérebro. Tá? Não tem necessidade disso, mas eu consigo fazer um consumo completo da minha reserva muscular e depois eu vou ter que repor isso. Aí sim, onde é que o organismo vai buscar substrato para repor essa energia? Na gordura. Na gordura. Então, no aeróbico você perde a gordura na atividade física. E na musculação você perde depois da atividade física. Entendi. E isso aí é um jogo, né? Você quer, não, mas doutor, eu quero hipertrofia, a gordurinha deixa ela aí por enquanto. Beleza, vamos comer então depois da atividade física, depois da musculação, para poder fazer crescimento de massa muscular. Uma dúvida que sempre aparece nessa questão aí, que você está falando, acho que é interessante a gente falar disso. A pessoa está com sobrepeso. Beleza, ela quer perder peso, mas ela quer ficar sarada. O que ela faz primeiro? Ela perde peso para depois hipertrofiar, ela hipertrofia para depois perder peso, ela consegue fazer os dois ao mesmo tempo e dar certo. Perder gordura, né? Perder gordura. Vamos perder na verdade, é uma variação bem individual que a gente tem que fazer, né? Porque tem aquele indivíduo que realmente tem um panículo de pouso muito grande, você vai ter que trabalhar em cima disso daí. Mas a perda de massa muscular ela nunca é benéfica. A gente tenta sempre ao máximo você não perder massa muscular. Então a gente tem algumas estratégias para isso, inclusive com suplementação, para que a massa muscular seja preservada e você perca o máximo de massa gorda. Claro que isso nem sempre acontece, vai perder um pouquinho de massa magra, mas muito mais de massa gorda. E a gente tem aquela questão do bulking e do cutting, que a gente fala, né? Sim. O bulking é ganhar e o cutting é secar. Então, de um modo geral, quando você quer hipertrofia, a gente faz isso sim. Você acaba engordando, depois perde mais gordura, sobra mais músculo. Não tá bom não, vamos de novo, engorda. A gente brinca que você tem que ter 2 guarda-roupa, né? Um pro fino e um pro gordo. Mas essa estratégia, hoje a gente tenta, inclusive, fazer com que, administrando a forma da dieta e dos suplementos, você ganhar massa muscular, perdendo massa magra, gorda. Então, assim, hoje, com a dieta, suplementação correta, uma mulher de 40 anos, 50 anos, ela consegue também manter os músculos e até aumentar. Com certeza. A gente hoje nem fala mais em idade, né? Idade é meio que coisa do passado. Por quê? Porque com as suplementações e com as correções medicamentosas, isso mudou completamente, né? É por isso que hoje a gente vê pessoas que a gente diz, entre aspas, conservadas. Não são conservadas, são cuidadas. São pessoas cuidadas. E isso, na verdade, acontece há muito tempo na medicina. Isso não é coisa da ciência da longevidade. É só você pensar. Um indivíduo que é diabético, ele toma remédio? Não toma? Suplementa. Ele toma um suplemento. O quê? Ele suplementa a insulina, que é um hormônio dele próprio, que ele parou de produzir. Mesma coisa da tireoide. Ele não toma remédio. A pessoa fala, estou cansado, toma remédio. Não é remédio. É um suplemento. Estou suplementando um hormônio da tireoide que você parou de produzir. E isso é possível de acontecer com o alimento? Não. O alimento vai dar substrato para isso. Se não der, ainda você faz algum suplemento. Mas isso sempre foi feito. Eu sempre brinco com o óculos. O óculos está consertando o meu olho? Não. Está me permitindo melhorar a minha qualidade visual, para que eu mantenha a minha qualidade de vida. Então, hoje, nem sempre você resolve o problema de base, mas você suplementa aquele problema para que o indivíduo continue como se fosse um jovem. É claro que ele vai ter muito mais perda de proteína ao longo do tempo, aquela coisa toda. Eu sempre brinco, né, que existe um restaurante aqui na cidade que o pessoal de mais idade gosta muito de frequentar. Né? Fala assim, vai lá para você ver, os vozinhos todos muito bem trajados, muito bem cuidados, tudo, mas todos sarcopênicos. Né? Isso é péssimo. Alguém precisa de avisar para eles que precisa de fazer um acompanhamento, que precisa de fazer atividade física, corrigir a dieta, fazer a suplementação, para que eles possam recuperar aquilo que eles perderam. Nem sempre é possível, mas um pouco com certeza é. E melhor ainda, quem não chegou lá ainda, pensar nisso a partir de agora. Né? Até os 30 vai bem, depois dos 30 já começa a complicar. Top demais. Eu gostei desse lance aí de não é medicamento, é suplemento. Eu gostei dessa. Eu gostei. Não foi propaganda, mas não, mas eu gostei. Porque, na verdade, existe às vezes as pacientes questionam muito, que assim, doutor, tomando remédio demais. Eu falei, mas não é remédio.
Né? Um óculos não vai... Se o sujeito, eu brinco muito, assim, imagina que o sujeito veio numa moto, pregou num poste e perdeu a perna. O que é que vai fazer? Amigo, no mínimo vai pegar uma muleta, vai colocar uma prótese, qualquer coisa que substitua o órgão que perdeu e mantenha a sua qualidade de vida. Remédio é isso. Remédio, entre aspas. A gente sempre tem que... Eu sempre falo, remédio é o quê? É uma droga. Tudo é uma droga. Né? A questão é benefício e malefício. Se o benefício é maior, remédio. Se o malefício é maior, é veneno. Mas os dois têm as duas coisas. Aí é o papel do médico escolher para você aquilo que vai ser mais benéfico. É o tal do tudo depende da dose, né? Tudo depende da dose, tudo depende da situação, da condição. Então, assim, do mal que... Não, e eu tô brincando que eu gostei desse ponto de vista, porque é interessante, porque a gente começa também a desmistificar algumas coisas. Né? Quando você fala em remédio, muitas vezes a galera torce a cara, né? Como sendo algo negativo. Né? E quando você torna isso, vamos parar de falar em remédio, vamos falar em suplementação, até para ouvir fica melhor e às vezes para o paciente aderir à abordagem, ao tratamento. Eu imagino que para vocês também facilita bastante isso aí no consultório. Bem possível que sim. Né? Porque existe esse negativismo em relação ao remédio. Sim, sim. Até aqueles que precisam muito insistem que tá o cara porque não precisa de remédio. Doutor, apesar de gostar muito desse assunto aí de musculação, hipertrofia, coaching, segura aí um pouquinho que eu vou voltar lá no final com um tema pra gente polemizar esse negócio, porque eu gosto, tá muito suave esse negócio, tá muito bonitinho. Eu não vou deixar você nessa zona de conforto assim não, porque eu não te trouxe aqui à toa. Aí lá no final a gente vai voltar a falar disso aí. Mas vamos lá, é importante a gente ressaltar que tudo que a gente está falando aqui, que a gente falou muito de medicina do esporte, academia, musculação, hipertrofia, redução de gordura, tudo isso a gente está falando porque vai impactar, como a gente falou lá no início desse tema, né? Vai impactar diretamente na vida daquela mulher, daquela paciente, e aqui a gente está falando como algo preventivo. Mas também, doutor, eu posso abordar isso também de outro jeito. Eu posso pegar uma paciente, por exemplo, que já foi paciente de câncer de mama, que está fazendo um processo de reabilitação, e hoje aqui em Palmas a gente tem alguns profissionais na área de personal mesmo, né? Que se habilitaram para fazer um acompanhamento específico para essas pacientes oncológicas. Eu também posso incluir essa rotina de musculação, inclusive, para essas pacientes que fizeram o pós-cirúrgico, vamos dizer assim. Com certeza. Palmas hoje já está bem abastecido de profissionais especializados, né? Lá na nossa clínica mesmo, a gente tem o Raí, que é um personal já especializado em lesões. Então, quando você vai submeter uma cirurgia, dependendo da amplitude dela, do CA de mama mesmo, né? Você vai ter lesão de plexo braquial, da mobilidade do braço, aquela coisa toda. E você vai requerer um acompanhamento para que você recupere as funções desse órgão, né? Então, é óbvio que além do benefício da atividade física, você vai ter também o benefício da correção de uma lesão que eventualmente você tenha ficado em função de um tumor ou de uma situação qualquer dessa. Inclusive, acompanhamento psicológico, por exemplo, em relação ao câncer de mama, né? O acompanhamento psicológico da paciente, da família. Às vezes, a gente minimiza isso, mas isso é de extrema importância, né? Eu tive uma paciente agora, por coincidência, ontem, né, que está negando praticamente a doença. Né? Ela não quer que os filhos saibam, ela tem uma viagem para fazer e ela quer fazer, não quer mostrar que tem uma cirurgia. E aí você tem que, de alguma forma, quebrar esse bloqueio, né? Mostrar para ela que essa doença é grave, sim, mas que tem tratamento, né? Que tem... que a vida continua, né? E que isso não vai impactar, vamos dizer assim, o dia a dia do cotidiano dela. Então, assim... É uma equipe multidisciplinar, vamos dizer assim, que vai trabalhar em cima dessa situação para que ela mantenha o que já falou aqui no começo, qualidade de vida. É importante, foi interessante você tocar nesse assunto agora, que seria o próximo tema que eu ia abordar contigo. Saúde, não, mas foi ótimo que você me deu o gancho. Saúde psicológica, tá? O que eu ia dizer era o seguinte,
que antigamente, né, você tinha uma mulher na sociedade muito mais passiva, né? Ela não era tão ativa dentro da sociedade, era aquela mulher que ficava mais em casa, né? Assim, com a rotina doméstica. Hoje você tem uma luta aí, vamos usar um termo aqui que está muito em voga, empoderamento. Né? Já tá invertendo os papéis. Tá invertendo, nós vamos ficar em casa. Eu não acho ruim, não. Eu prefiro ficar em casa. Cada dia é mais pesado pra gente. Eu já falei com a minha esposa, se ela quiser trabalhar, eu fico em casa de boa, tá tranquilo. Sem problema. Não me incomoda. Eu queria dizer assim, hoje em dia, a busca pelo tal do empoderamento está cada vez mais em voga e é interessante, porque a mulher ela vem ocupando espaços na política, vem ocupando espaços dentro da sociedade de um jeito que ela não ocupava antes. Com isso também, a gente tem uma busca da mulher cada vez maior pela atividade física. Você vê muito isso no seu consultório, pacientes competindo no mundo do fisiculturismo, né? Que antes era uma coisa muito distante aqui no Brasil. Completamente masculino. Né? E hoje, dentro aqui do estado do Tocantins, a gente tem grandes referências, né? No fisiculturismo. É fisiculturismo que fala? Fisiculturismo feminino, né? Então, assim, só que, porém, também tem o outro lado da moeda, né? Com tanto de atividade, com tanto de demanda que tem, mais as atividades domésticas, porque a mulher hoje, ela trabalha, ela dá conta de tudo e tem que chegar em casa e ainda dar conta da casa, do marido, do filho, muitas vezes acompanhar a atividade de escola. A gente sabe que o psicológico dessa mulher, muitas vezes, é bem afetado. Aí o que eu ia te perguntar é o seguinte, até que ponto o psicológico abalado, um distúrbio, um transtorno assim, psicológico pode afetar no aparecimento de uma doença? Como é que a medicina vê essa questão? Isso, com certeza, é uma das causas, né? A gente sabe que esse problema, que a gente chama de psicológico, na verdade, acaba evoluindo para um quadro depressivo, né? E a paciente vai se introvertendo, isso vai criando uma série de endorfinas ruins, negativas, que acaba realmente levando a uma lesão estrutural. Aquilo que nós falamos, por exemplo, o câncer de mama, por exemplo, 90% não é genético, né? E o que desenvolveu isso, né? O que aconteceu é que houve um desarranjo celular, aquilo começou a proliferar de forma errada e isso é a formação do câncer. Então, quando a gente está bem, né, como um todo, o nosso organismo, tudo funciona bem. Né? Para que alguma coisa dê errado, algum fator tem que ter iniciado. Né? A gente estava falando, por exemplo, do câncer de mama, terapia de reposição hormonal. Pronto. Né? Doutor, eu nunca fiz. Hoje, atendi agora de manhã uma paciente, tadinha, 69 anos, com todas as queixas de déficit hormonal. Perdeu a janela de oportunidade, né? Mas ela foi em todos os profissionais. Sempre pediu e sempre adiaram. Até ela não ter mais receptor e oportunidade de fazer o tratamento. Sempre pediu a terapia de reposição hormonal. Mas entendi. Não dá câncer. Então, vamos deixar bem claro uma coisa. Nenhum hormônio, nem o GH, até hoje, nos grandes trabalhos, está demonstrando que não causam câncer. Não causam câncer. Ele pode, vamos dizer assim, uma palavra bem simples que a gente seja entendido, né? Pode alimentar, vamos dizer assim. Né? Pode fazer com que ele cresça mais rápido, com certeza. Se ele for hormônio dependente, que é aquela minoria dos 10%. Né? Mas causar o câncer, jamais. Agora, aqui que nós falamos em relação o remédio ser veneno ou remédio, a droga, né? É risco-benefício, né? Malefício e benefício. Qual a qualidade de vida de uma mulher que não faz reposição hormonal? Qual é a longevidade de uma mulher que não faz reposição hormonal? Né? Acho que isso tem que ser levado em consideração. Qual o percentual de implicância que vai ter isso na geração de um tumor? Né? Às vezes eu até falo uma coisa assim, de forma bem simplória, né? Existem tumores ocultos de mama pequenininhos, você não percebe. Quando a paciente vê, já está em uma metástase cerebral, uma metástase óssea, hepática. O que seria melhor? De repente, até aquilo ter crescido mais, ou ter percebido e tratado, ou depois da metástase que praticamente não tem o que ser feito. Né?
Então, assim, o ponto que eu acho que é importante, é claro, a gente tem que ter um cuidado, né, adicional para os pacientes que têm um histórico familiar, porque tem essa questão da questão genética, mas eu acho que a gente tem que ponderar muito essa questão da reposição, porque é fazer com que a paciente perca completamente sua qualidade de vida, né? A gente tem que lembrar que a ciência da longevidade nasceu do climatério da mulher, né? Foi fazendo uma análise do climatério, o paciente vem bem, de repente perde 3 dos seus principais hormônios. Sem impacto nenhum? Claro que tem impacto. E isso é visível. Não dá para ser normal. O homem envelhece até os 50 e se mantém depois disso. A mulher vem muito bem até lá e acaba depois, né? Então, assim, do ponto de vista estrutural, né? Agora, e é um fato, né? A gente sempre tem que lembrar, nós somos falíveis. E o nosso papel é perpetuar a espécie. Com a menopausa, a mulher já é carta fora do baralho. Então, do ponto de vista do interesse da espécie, ela não tem mais importância. Essa é a verdade. Aí nós vamos ter que trabalhar para que isso tenha continuidade. Isso é um fato, porque senão realmente nós estamos prontos para acabar. E o homem também entra na andropausa, né? Câncer de mama, por exemplo, o homem, 1%. Mas de cada 99 mulheres vai ter um homem, né? Também é uma preocupação. Então, a gente tem que estar atento para essa situação de que tem que ter essa preocupação, já que a gente está falando em câncer de mama, outubro rosa, tudo, mas tem que pensar na qualidade de vida também, né? Então, a gente tem que sempre estar somando as duas coisas, e por isso, aí está a importância do médico e da paciente procurar o médico para saber o que é melhor para ela. Quando o cara é top, né? Ele falou que não leu a minha pauta, mas ele tá acabando com a minha pauta todinha sem ter lido. Daqui a pouco eu tô sem assunto, o cara já falou 3 temas aqui da minha pauta. Tô te adiantando? Sem nem ler. Música. Eu tô desesperado. Então, assim, acompanhamento, né? Acompanhamento sempre é o segredo. É o segredo, né? Multidisciplinar. Aquilo que eu falei, carro não precisa de ir para a concessionária para fazer um check-up. Também o indivíduo, se nós somos completamente falíveis. Depois dos 30, principalmente. Aquela hora eu estava falando, por exemplo, da questão do coração, né? Sim. Os músculos do coração. Mas quando você atrofia um músculo, você atrofia mais coisa. Outra brincadeira que eu faço isso com o paciente é quantos olhos você tem. Depois de eu perguntar quanto coração, já fica assim, né? Eu vou errar. Por quê? Aí ela fala, 2, né? Assim, mas quando você sobe uma escada, você olha para ela? Não. Pode subir a escada do Bonfim lá, 1000 degraus, conversando com o vizinho, sem problema nenhum. Sim. O que enxerga o desnível, a diferença de nível, uma pedra no caminho, um degrau? São os receptores que a gente chama de proprioceptivos, que a gente tem nas articulações e principalmente no tendão muscular. Quando você atrofia o músculo, atrofia o tendão, e naturalmente que você perde esses receptores, né? Então, olha para um vozinho, como é que ele anda? Arrastando o pezinho. Né? Aí tropeça num palito de fósforo, cai, quebra a bacia e morre, né? Então, a atividade física, a musculação, além do estímulo peso elétrico, a gente faz a manutenção óssea, faz com que o osso se sinta importante, vamos dizer assim, e continue resistente. Você tem a manutenção dos receptores proprioceptivos, que são os seus segundos olhos, né? Então, você pode pegar, por exemplo, um idoso treinado, você não vai ver ele capengando na rua, né? Você vai ver ele andando normalmente, firme e forte. Então, tudo isso é uma contribuição da atividade física, além da alimentação adequada, e a parte metabólica, fazendo com que o indivíduo chegue lá na frente e bem. Né? Então, musculação não é só força, né? Não, e nem só estética. Sim. Pelo contrário. Né? Bacana. Doutor, para a gente poder fechar com chave de ouro esse tema saúde feminina e mais precisamente câncer de mama, que daqui a pouco eu quero falar com o senhor a respeito de outras coisas. Eu ia te falar justamente a respeito de terapia de reposição hormonal, tá? Porque a gente vê que realmente é vida, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas uma coisa que eu acho importante a gente falar, antes de fechar esse tema especificamente, primeira coisa, o doutor trabalha no SUS. O doutor estava no SUS até antes de vir para cá. Isso. Né? O SUS, ele fornece um amparo, vamos colocar, digno,
para essa mulher fazer um acompanhamento quando diagnosticado o câncer de mama? E outra coisa, a gente sabe que uma das principais características do câncer de mama é a questão de sentir um caroço no seio. Mas, por exemplo, a mulher está em casa lá, fez o autoexame, opa, sentiu um caroço. Já é motivo de alarde? Ela já tem que procurar um oncologista? Como é que funciona para essa paciente entender que, opa, preciso de ajuda? Olha, com relação ao SUS, talvez o maior atendimento oncológico do país hoje seja do SUS. Legal. Né? É um tratamento caríssimo, né? Muito caro. Então, se você parte para um privado, realmente vai ser um ônus muito grande. Maravilha, para quem consegue pagar, precisa procurar esse espaço sim, porque deixar o SUS para quem não tem, né? Mas eu acho que sim, eu acho que essas atividades, essas participações até humanitárias, vamos dizer assim, da população como um todo, assim como o Outubro Rosa, por exemplo, fazendo esse tipo de aconselhamento e mostrando para as pessoas a realidade, né? E que até desmistificando isso, inclusive, é extremamente importante nisso. Eu vejo, eu já estou com 30 anos, né, nessa profissão, e eu vejo uma diferença enorme de quando eu comecei com hoje, né? Em todos os aspectos, inclusive de saúde genital, de higiene genital até. Nossa, mudamos demais, né? E são essas situações aqui que fazem com que eu acredito que a gente tenha crescido nesse aspecto. Então, em relação ao acompanhamento depois de feito um diagnóstico, eu acho que não é difícil, não. Eu acho que existem os caminhos, né? Se você seguir esses caminhos, você vai chegar nesse resultado otimizado. Uhum. Em relação aos cuidados, sempre é um alerta, né? A gente sabe o que são os sinais, né, principais de um tumor, e no caso do câncer de mama é um nódulo mamário, né? Uhum. Perceber um nódulo mamário, e isso é uma coisa que a mulher tem que estar atenta, né? Por que não todos os dias aqui for tomar banho, na hora de lavar, fazer uma pequena massagem ali para ver se tem alguma coisa diferente ou estranho? Ao menor sinal tem que procurar o médico. Agora, é motivo de alerta, mas não de alarde. Entendi. Né? Da mesma forma que nós falamos aqui que 1% dos cânceres de mama acontece no homem, 1% dos nódulos mamários são câncer. Tem alguma idade específica para essa paciente começar a ter mais cuidado, mais cautela nisso aí? Olha, hoje eu até falo que não, né? Por esse desarranjo alimentar, principalmente, né? Esse mundo alcoolizado que a gente está. Hoje tem tido uma incidência muito precoce de câncer de mama. E tem aquela questão. O câncer de mama na paciente jovem é muito mais agressivo do que na paciente mais idosa. Olha que legal. Né? Então, eu acho que até por uma questão de preparo, né? De aprendizado. Desde jovem, começa a olhar. Essa informação é importante, né? Desde jovem. Começa porque você vai virar uma rotina, né? Eu já sempre falo que aprender depois de velho é complicado, né? É uma coisa de esquecer todo dia e tal. Então, faça isso desde jovem, né? Não tem nenhum dano, não tem nenhuma dificuldade, é uma coisa que a própria pessoa faz, o autoexame. Então, é muito simples de você fazer um pré-diagnóstico e até para você ficar mais tranquila. Vai no médico e em 99% das vezes ele vai te falar que não é nada. Não é nada. Né? O autoexame é possível fazer no paciente que tem prótese de silicone? Claro. A prótese de silicone, ela é uma estrutura que é colocada debaixo do tecido mamário. Ou ela é debaixo do tecido mamário, acima do músculo, ou até debaixo do músculo. Não interfere em nada. Quer dizer, o tecido mamário, né, onde vai ter incidência do câncer, está sobre a próstata de qualquer forma. Né? E você vai fazer o exame da mesma forma, sem nenhuma diferença. Eu acho que muitas mulheres não sabem, né, dessa questão da prótese, onde que realmente vai fazer o autoexame. Não, normal. Faz a avaliação axilar, faz a avaliação na mama, porque o tecido mamário ele fica externamente. A prótese não é colocada sobre o tecido, é embaixo do tecido. Prótese é um negócio muito tranquilo, talvez das cirurgias mais tranquilas, apesar de
parecer que não, né? É uma introdução de uma prótese no espaço já fisiológico. Você disseca ali a parte do tecido mamário, da face muscular e coloca a prótese. Né? Não tem segredo. E a mama em si fica totalmente exposta para ser examinada externamente. Pegando esse gancho que a Mônica deu aí, procedimento estético pode causar? Tem algum fator de risco, procedimentos? Estou dizendo tudo, assim, botox, que hoje em dia está muito em alta, enfim, tem alguma relação? Olha, a gente sabe que o Brasil tem muita coisa errada, mas tem coisa que funciona, né? Por exemplo, a Anvisa. Se a Anvisa liberou, muito provavelmente não tem problema, né? Agora, existem algumas situações que você achava que não era problema e passou a ser? É diferente. Entendi. Mas até prova em contrário, tudo que a gente faz não vai trazer nenhum malefício, né? Até porque se a gente soubesse que eu faria, a gente vai ter que quantificar. É aquilo que eu falei. Custo, risco, benefício, né? Estou fazendo estética, eu não posso aceitar nenhum risco. Sim. Né? Sim. Agora, é para a saúde, é vital? Bom, meu amigo, você vai vomitar até a alma com isso daqui, você vai sentir dor de cabeça, mas esse remédio vai ser bom para você. Do ponto de vista do tratamento de um câncer, por exemplo. Vou ter que fazer, né? Agora, partindo do ponto de vista estético, se você sabe que tem alguma coisa que seja negativo, é melhor que você não faça. Bacana, legal essa informação. E claro que eu não vou deixar você ir embora daqui sem antes a gente falar de manipulado. Né? Doutor, assim como o doutor Marcel, eu frisei isso semana passada, você é um médico que a gente percebe que cada vez mais as suas receitas vêm bastante manipuladas. E é importante a presença do doutor aqui para a gente poder quebrar até alguns tabus, né? Porque às vezes existe um mito muito grande, tipo assim, o hormônio manipulado não funciona, não dá resultado, o gelzinho de testosterona não vai ter resultado, enfim. E a gente percebe que há um resultado, e a gente percebe também, e isso me diz muito do resultado positivo, que cada vez mais existe um número de médicos optando por essa alternativa. O quanto é importante hoje para você a questão dos manipulados? Você vem de uma escola de médicos, vamos colocar aí conservadora, posso dizer assim? Que está agora... 30 anos atrás. Que tá entrando agora nesse mundo da manipulação, né? A vinda do Marcel para cá potencializou ainda mais, você está se inserindo nesse universo. O quanto para você é importante e a diferença que dá para você hoje manipular tanto o hormônio quanto a suplementação dos seus pacientes? Veja bem, se fosse pela minha formação, provavelmente eu não prescreveria nada, né? Mas depois, a gente fazendo as outras especialidades, nutrologia, a gente faz bioquímica, por exemplo, já fiz muito curso de bioquímica, né? Então, assim, a gente percebe que a gente tem um espectro muito maior terapêutico quando você analisa como um todo, né? Entendi. Lá na farmácia, é claro, eu vou ter um medicamento que, de certa forma, eu posso dizer assim que existe uma garantia de que ele funcione, né? Mas, na maioria das vezes, ele é específico, né? É isso para aquilo, aquilo para isso e assim sucessivamente. Na manipulação, a gente tem realmente o benefício de dar mais ativos para aquele fim que você quer alcançar, né? Isso impacta muito a questão da qualidade do que se é vendido. Aí é o dever de casa de vocês, né? Sim. Eu sempre dou como exemplo, prescrevo com vocês, né? Eu me lembro bem que o motivo da gente estar com vocês, e tem uma outra também na cidade que a gente trabalha, é que quando a gente começou a fazer as formulações, a gente estava prestando atenção em quem nos dava retorno. Doutor, eu não tenho esse ativo. O senhor troca ou faço sem? São farmácias, não tão grandes ainda, né? Estão crescendo, né? Sim. Que com certeza não tem todos os ativos do mundo, né? Agora, toda farmácia que tudo que você manda passa, eu passo a não acreditar. Entendi. Né? Então, esse foi o nosso critério de seleção para essa ou aquela farmácia, né? Por quê? Porque não resta dúvida, a gente tem alguns ativos que nem tem
no segmento de manipulação. No segmento da farmácia, né? Da Big Pharma. Eu posso até dar um exemplo aqui. T3. Né? Hormônio tiroidiano T3 não tem. Quer dizer, a Big Pharma até hoje não conseguiu estabilizar ele para ir para a farmácia e ser vendido como tal. Né? Tem uma durabilidade aí de 4 meses. Então, para ela não existe tratamento com T3, o que é um absurdo. Não é? Então, a gente tem isso na manipulação. Né? Então, oportunidade ímpar de a gente poder fazer uma coisa que realmente vai trazer benefício para o paciente. Bacana. Doutor, na área da saúde feminina, a gente sabe que tem vários suplementos que são interessantes para a mulher. O ácido fólico, por exemplo, acho que é um dos mais procurados, assim, quando o assunto é gravidez. O ácido fólico também está associado com depressão, se eu não me engano. Sim. Né? Mas assim, não só o ácido fólico, o zinco, a gente vê uma procura muito grande também por vitamina D, inositol, a gente vê uma procura muito grande. Existe, assim, para a mulher, de uma forma bem generalizada para o público feminino, existe algum suplemento que é de vital importância para manter a saúde feminina? Existem vários, na verdade, né? Aqui a gente está falando, suplemento é a entrega para o organismo de uma coisa que, na maioria das vezes, ele não consegue no alimento. Né? É muito comum, principalmente no indivíduo que malha, né? Que começou a malhar, ele fala, doutor, eu preciso de um pré-treino. Sempre tem, para melhorar. Mas o primeiro critério é comer bem. Sim. Alimentou bem, a maioria das coisas você vai ter ali. Mas e se não tiver? E se não tiver suficiente? Aí você vai ter que suplementar. Não estou inventando nada, estou dando para o indivíduo aquilo que ele precisa. E a gente sabe que a gente tem alguns déficits, né? Individuais ou mesmo humano, vamos dizer assim. Déficit de D. Praticamente é do humano, né? Quanto mais escura a pele, pior ainda. Então, da mesma forma que o caucasiano tem maior chance de ter câncer de mama, a gente estava falando agora há pouco, né? Sim. O negro, por exemplo, a raça negra, ela tem proteção solar, vai ter muito menos câncer, mas também não tem D. Né? Nós tivemos aí a pandemia, né, do Covid, para poder trazer em voga essa questão da D, a extrema importância da D. Né? Antigamente a gente tinha ela como um repositor ósseo, né, mantenedor ósseo. Meu Deus, isso é o de menos, né? Se colocar na escala da importância da D, talvez essa seja menos importante, né? Sim. Tem função vital a D, né? Naqueles trabalhos que mostraram, inclusive, que quem tinha D abaixo de 17 pegava Covid era 100% de óbito. Quer dizer, uma função vital celular da D, né? Então está extremamente associado com o mecanismo de defesa. Então, assim, são suplementos, vamos dizer assim, que são extremamente necessários e que nunca são demais, né? Aí vai magnésio, que é trocentas funções, não dá nem para falar aqui. Recentemente agora, inclusive, falando em relação ao magnésio treonato para memória e demência cerebral, né? Até revertendo demência. Então, são inúmeros, né? Que são importantes e, claro, é um pouco individualizado em relação a cada paciente. Mas, se você quiser, todo mundo vai com suplemento para casa. E falando de energia, você falou de vitamina D aí, não tem como a gente não falar de energia sem falar de coenzima Q10, né? Que está muito em voga. Com certeza. A gente tinha uma dificuldade com relação à absorção. Esse dia você foi lá me convencer de que a de vocês era boa. Então, vamos fazer um teste, né? Dentro do segmento de manipulação, acho que a Mônica deve perceber isso mais do que eu, inclusive. A gente tem uma ocorrência cada vez maior de laboratórios que buscam por melhorar a biodisponibilidade da coenzima Q10. Então, por exemplo, né, quando eu comecei na farmácia, isso há 5 anos atrás, a gente tinha só a coenzima Q10 convencional. Né? Sim. Aí lá pelo ano passado, 2 anos isso, lá pelo ano passado apareceu a Maxolve, que é uma coenzima Q10 em gotas, estabilizada em TCM, né? Estabilizada em TCM, inclusive 5 vezes mais potente que a coenzima Q10 convencional. Aí eu fiquei 3 meses fora da farmácia, a Mônica já me apresentou outra que
que é a Cavac 10, que agora é 18 vezes mais potente do que a convencional. Então, assim, você vê como é que essa suplementação está cada vez mais em voga e a galera buscando. Porque se os laboratórios estão preocupados com a biodisponibilidade, é porque tem uma demanda, né? O que isso me diz da importância da coenzima Q10? Porque tem muita gente que usa por moda, mas não sabe onde vai impactar isso na vida do paciente. Veja bem, a gente tem até uma formulaçãozinha que chama de quarteto fantástico, né? E dentro dela entra a coenzima Q10, né? Então, assim, a gente tem que entender que o organismo como um todo, ele vai disso que a gente observa aqui, a nossa massa corporal, até a célula, né? Mas quem funciona mesmo é microscópio, né? Esses dias também passaram uma imagem de o que era aquilo, meu Deus. Era uma proteína carregando um ativo para inserir no sítio dela. Meu Deus, parece uma coisa do outro planeta, né? Uma coisa que se olhar você sai correndo, né? Isso está funcionando todo dia dentro da gente. Então, assim, o funcionamento nosso, ele é microscópico. É a partir de microelementos, né? Então, a coenzima Q10 é uma dessas, né? Se você falar em produção de energia no organismo, não tem como não falar em coenzima Q10. E nós somos o quê? Energia. Energia. Né? Sem energia nós não funcionamos, né? A gente tem essa preocupação, por exemplo, agora recente do Covid, né? Que parece que... Do Covid não, da vacina do Covid. Sim, né? sim. E parece que uma das funções dela, um dos problemas dela, da partícula spike, é exatamente diminuir a produção de energia na mitocôndria. Sim. Ao longo do tempo, problema seríssimo. E, rapaz, você tá falando disso aí, tem um estudo, cara, que mostra resquícios no plasma do paciente, resquícios mitocondriais, cara. No corpo todo, né? Você entendeu? A partícula spike entra no cérebro 2 horas depois da aplicação da vacina. No cérebro, né? Driblando, e já vira até o mecanismo dele driblar. Por isso que a gente tinha muito paciente fadigado, né, cara? Totalmente. Hoje, meu Deus, hoje é completamente uma das principais causas, motivos de ajuda, de procura de ajuda pra gente hoje é exatamente fadiga. Fadiga, doutor, não aguento, não era assim, não aguenta ir na academia, não aguenta trabalhar, não quer levantar. Então, essa foi uma situação que realmente se generalizou. E a Q10, ela pode ser muito boa, né, doutor? Porque assim, eu brinco que a Q10, ela faz parte da usina de energia do nosso corpo. Sim. Né? Ela alimenta aquela usina ali. Com certeza. Né? Isso é o bem... booster mitocondrial, né? Isso. Bastante. Sem mitocôndria não tem vida, né? E sem energia o paciente não consegue fazer atividade física. Nada, a gente falou nem as AVDs, vamos dizer, a atividade da vida diária, né? A gente estava falando de suplementação, doutor, para a gente poder ainda pegar esse gancho que você me deu de alimentação em paralelo com a suplementação. E eu trouxe aqui no último quesito da nossa pauta o famoso colágeno, né? Mulherada busca muito colágeno. E hoje eu vejo até homem buscando colágeno. Só que uma coisa que eu brinco é assim, se você tomar colágeno, porque o colágeno é uma proteína, né? Se você tomar colágeno e você não tiver uma alimentação com um aporte de proteína interessante, tá jogando colágeno fora. Não é mais ou menos esse o raciocínio? Para você poder sintetizar aquele colágeno, você também tem que ter um aporte de proteína na sua dieta? Veja bem, eu sou um dos mais céticos em relação ao colágeno, né? Ixi, fui, né? Eu toquei em caixa de marimbondo. Porque é o seguinte, você é uma proteína. Para mim ingerir uma proteína, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que quebrá-la em aminoácidos. Sim. E vou absorver aminoácidos. Quem me garante que lá dentro vai ser refeito essa proteína que é esse colágeno? Entendi. Né? Então, mas você falou uma coisa certa. Se eu tenho um aporte ideal de proteína no organismo, ou tenho aminoácidos adequados, aquele excedente que eu estou dando aumenta a chance lá dentro dele ser produzido naquilo que seria o meu objetivo. Se propõe. Eu não sei se isso é o fato, vocês da farmácia podem falar, mas hoje eles me falaram que, já chegaram a me falar que eles, inclusive, têm marcadores específicos para aqueles aminoácidos, para que lá dentro eles promovam o refazimento daquela proteína e tal. Sim. Não sei se isso é verídico. Hoje a gente fala de peptídeos ativos de colágeno. Certo. Né, que é justamente, pegou a molécula grande de colágeno, foi quebrando,
e pegou a parte específica para a pele, né? Que, por exemplo, a gente tem o Verisol, tem o Peptan, que é o peptídeo ativo de colágeno específico para a pele. Depois pegou-se uma outra parte e formou-se o Body Balance. O Body Balance, né? Que é peptídeo específico para o músculo. Isso. Né? Isso é bom, hein? Isso, muito bom. Inclusive, eu tomo todo dia. Eu ia puxar esse gancho da Mônica, exatamente isso. Antes da Mônica falar do Body Balance, o que eu ia te dizer é isso. Que hoje você tem... eu vou falar o nome de marca porque não tem problema. Você tem a Equalive, né, que vende o Body Protein, né? E o Body Protein é uma alternativa de proteína baseada em peptídeos de colágeno do couro do boi. Né? Para aquela galera, por exemplo, igual eu, que não me dou bem com whey, ou aquela pessoa que tem intolerância ao whey, enfim, não se dá bem, o Body Protein é uma ótima alternativa para suplementar a proteína. E é colágeno. Sim. Você entendeu? Então, assim, dá para usar desde que seja tecnologia adequada, né? Seja um produto que tenha uma procedência. Com certeza. Só o fato de estar sendo produzido hoje é porque houve crescimento nessa área, né? Todo mundo sabe que proteína é proteína e por que agora especificamente o colágeno, né? Tem que ter motivo e, claro, estudos comprovando a eficácia, senão não estaria no mercado, né? Sim. Então é uma opção. O que eu vejo, e às vezes até minha esposa até fala muito e brinca, né? Fala, fulana toma colar, tá novinha. Novinha. Eu vou tomar também. Doutor, ó, eu vou encerrando aqui o nosso bate-papo, que a gente já tá no nosso time já. E te agradecer mais uma vez por você ter arrumado a brechinha na sua agenda e ter vindo aqui. Eu acho que o assunto, né, Mônica, fluiu até mais do que a gente pensou que fosse fluir. Né? A gente conseguiu... Bom, né? A gente poderia... aqui, bom demais. A gente poderia ficar aqui a tarde toda, que ia ter um caldo ainda pra gente poder tomar. A gente falou bastante, né, de saúde feminina, câncer de mama, como prevenir, fatores de risco, mito. Para você que ficou aqui até o final desse vídeo, vai lá no nosso canal da Suprafarma, lá no YouTube, esse vídeo vai estar completo lá, nosso Instagram, @Suprafarma. Para o prescritor, Instagram específico, que é o @PrescreveSupra. E aí, doutor, te agradecer de novo, o assunto rendeu bastante, tem bastante conteúdo interessante nesse episódio do SupraCast. Vou deixar para você fazer as considerações finais, depois a Mônica faz aí por conta da Suprafarma. Bom, em relação ao assunto, né, Outubro Rosa, que a gente começou a nossa enquete aqui, realmente nós tivemos também um evento lá, para não deixar passar batido, no Dia Internacional. Até falei errado na hora de fazer um podcastzinho também, falei errado a data, mas é a idade, né? A idade. Oh, meu Deus. Data extremamente importante, né? Que bom, está sempre lembrada. E que lembremos mesmo, né? Mas que bom também que hoje as pacientes já têm muito mais conhecimento a respeito, aquela questão psicológica não é tão mais impactante, né? Já deixou de ser uma coisa tão do outro mundo, né? E a gente sabe que o problema existe, mas que tem tratamento, a gente sabe que tem prevenção, então muitas pessoas estão procurando a questão preventiva. E dentre essas está aí o suplemento, que foi o próximo assunto, né? Suplementar é interessante, sim, sempre, né? Por quê? Porque o nosso trabalho lá, visando, né, beleza, claro, estética também, mas a beleza da qualidade de vida, né, você viver bem, passa, claro, pelo suplemento, passa pela alimentação e passa por uma boa alimentação, e à medida que você vai vendo os déficits, você está suplementando isso e com certeza trazendo resultados para o paciente. Qualquer coisa, como disse o Samuel, né, precisando de uma pouca galera com muito conhecimento, vamos dizer assim, pode procurar a New Life Center lá, Dr. Paulo lá, Dr. Marcel e a nossos garotos lá, nossos parceiros, né? Desde trabalhar com personal, trabalha com nutricionista, trabalha com pessoal capilar, então tem uma turma boa lá para fazer a beleza interior e exterior. Qual que é o Instagram, Dr. Paulo? Da clínica? @New Life Center Palmas. E o do doutor? Dr. Paulo Freitas. Paulo Freitas. Nada, Paulo Lázaro. Meu Paulo filho, Lázaro? Deixa eu botar Freitas, não. Não, o Freitas já tem. Com o Paulo Lázaro, mas rapaz, deixa o Lázaro mesmo. A dona não gostar. Mas é @Dr. Paulo Lázaro. Lázaro. No Instagram. Dr. Paulo, gratidão
tá, por ter vindo hoje. Eu que agradeço o convite. Compartilhar, né, muito do seu conhecimento. Hoje, eu pelo menos vi aqui várias questões que eu mesma não sabia, né, principalmente sobre a questão da reposição hormonal. Tá? E obrigada por ter deixado seus afazeres e ter vindo aqui mais uma vez nos atender. Obrigado, eu que agradeço o convite. Qualquer coisa, estamos naquele espaço lá. Sim, obrigada. Agradeço. Gente, segue nosso canal no Instagram, @suprafarma. Temos também um canal específico para os prescritores, @prescrevesupra. E siga-nos também no YouTube. É Suprafarma. É Suprafarma? É Suprafarma. Só procurar no YouTube Suprafarma, se inscreve lá, né? Como diz o pessoal, ativa o sininho para poder receber a notificação. Faz, né? Faz o joinha. Faz o joinha. E nós vamos lançar também no Instagram uma enquete, tá, de temas que vocês têm interesse em ver aqui no SupraCast.